Olá, turma do sétimo ano B. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu estou bem, né? E hoje melhor ainda, porque estamos nos encontrando na nossa aula. Semana passada eu repostei a atividade da semana anterior, não foi para vocês, porque vocês me disseram que não estavam entendendo, não estavam vendo a atividade, então eu repostei para vocês, certo? A atividade da semana anterior. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, né, que estávamos falando sobre vozes verbais. E vimos os 3 tipos básicos de vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é aquela em que o sujeito executa a ação do verbo, ou seja, ele pratica a ação do verbo. Na voz ativa, a oração indica uma ideia de ação, de atitude, de atividade, né? E o sujeito, que é o elemento inicial nesse tipo de frase, ele pratica a ação do verbo, tá? Então, quando eu digo, ele leu o livro, Ana comprou um carro, Pedro pegou a sacola, Carlos empurrou o amigo. Então, isso é uma voz ativa, todas elas, porque o sujeito, que é o termo que vem na frente, está executando, está praticando a ação proposta pelo verbo, tá? Ele dormiu, nós passeamos, ela saiu, também são vozes ativas, certo? E o que é uma voz passiva, professora? O que é que tem a ver? Então, a voz passiva é que tem um sujeito paciente. Sujeito paciente não é que seja um sujeito calmo, não, viu, minha gente? Na voz ativa, o sujeito é um sujeito agente, certo? Peraí, que eu peguei um piloto bom, não sei se é esse. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, ele age. Na voz passiva, o sujeito é paciente. O que é um paciente no consultório médico? Ele é atendido, ele sofre a ação, né? Ele não executa ação. A mesma coisa na voz passiva. O sujeito, ele vai sofrer ação. Então, aquele termo que está na frente da oração, ele vai sofrer ação. Ele não vai mais executar a ação. Então, por exemplo, eu digo, a bolsa foi levada por Pedro. Carlos foi empurrado por Paulo, tá? Ana foi atendida por Dr. Marcelo. Então, isso tudo é voz passiva, porque o sujeito, ele sofre a ação que o verbo está propondo, tá? E a voz reflexiva, professor, o que é? O sujeito, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Olha que loucura. Porque ele desenvolve a ação para ele mesmo. Tá? Então, por exemplo, eu me cortei. Eu cortei a mim mesma. Eu executei a ação do corte e fui vítima do meu corte. Veja, né? Ele se olhou no espelho. O que foi que ele fez? Ele olhou ele mesmo. Então, ele praticou a ação de olhar e olhou a si mesmo. Então, isso é uma voz reflexiva. Tá? Vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui no quadro. Da voz ativa. O gato comeu o peixe. Então, o gato praticou a ação de comer o peixe, certo? Já na voz passiva, o peixe foi comido pelo gato. Veja, o que é que acontece? Aqui, o sujeito é quem executa a ação, o gato. Aqui, o sujeito é quem sofre a ação, o peixe. Certo? Quando eu quero transformar uma frase da voz ativa para a voz passiva, a primeira coisa que eu tenho que observar é a regra do X. Por quê? O que está na frente da ativa passa para o final da passiva, acompanhado da preposição por, pelo ou pela. O que está no final da ativa passa para o início da passiva. Se tiver artigo antes, qualquer coisa, passa junto também. E o verbo, professora? O verbo, que é um só,
Quando passa para a voz passiva, ele se transforma em dois, em uma locução verbal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o verbo comer na ativa, na passiva vai ser foi comido, porque aqui está comer no passado. Na passiva vai ter o verbo auxiliar no passado, que é o verbo ser ou estar, e o verbo principal, que era o que estava na ativa, com a terminação em ado, edo ou ido, tá? Então, o peixe foi comido pelo gato. Pedro trouxe a sacola, ou Pedro empurrou o colega. O colega foi empurrado por Pedro. Entende? Ana, como foi a outra? Ana comprou a bolsa. A bolsa foi comprada por Ana. Se o verbo estiver no presente, no futuro, eu tenho que colocar na voz passiva também nesses mesmos tempos verbais. O tempo verbal não muda, tá? E aqui, ó, o exemplo da voz reflexiva, o gato engasgou-se. Então, ele engasgou ele mesmo. Então, ele se engasgou. Então, isso é uma voz reflexiva, tá? Agora, acompanhe esse texto que eu vou colocar aí na tela de vocês, ó. Estão vendo o texto? Vamos lê-lo. Esse texto é de Joaquim Martins. Vocês conhecem algum Joaquim Martins? Conhecem? Vocês vão conhecer agora. Era uma vez Joaquim Martins, homem simples do campo, com pouco estudo, que um dia viveu uma situação. Que situação será essa? Ele estava em casa preparando café, quando foi avisado pelo carteiro que seu porco tinha fugido. Ele saiu em disparada. E foi? Perguntou Joaquim. Corre que você ainda pega ele, falou o carteiro. E assim Joaquim Martins fez. Saiu em disparada, correndo pela rua, gritando: Pega! Pega meu porco! E nisso ele ia se machucando, pois se batia nas pessoas, em carrinhos de compras e até tropeçava. Quando já não tinha mais forças para dar nenhum passo, ele coçou-se e disse a si mesmo. O que será que ele disse? Uai! E desde quando eu tenho um porco? Eita, Joaquim Martins atrapalhado. Essa é uma das histórias que nós teremos dele, tá? Então, Joaquim Martins correu atrás de um porco que não era nem dele. Diga aí. O carteiro se atrapalhou e Joaquim Martins foi na onda do carteiro. Agora eu quero que vocês me digam dessa história. Quero que vocês me digam. Eu vou pedir que vocês me digam uma frase com a voz ativa que tem aí. Por exemplo, ele estava em casa preparando o café. Joaquim Martins estava preparando o café. É uma frase na voz ativa, por exemplo. Ele saiu em disparada. Frase na voz ativa, certo? E uma frase na voz passiva. E aí, o que vocês acham? Achem aí nesse texto, por favor, uma frase na voz passiva. Me digam aí. Então, vamos lá. Acharam aí a frase da voz passiva? Vou dizer a vocês qual é ela. Olha lá. É a seguinte. Ele estava em casa preparando café, voz ativa, quando foi avisado pelo carteiro. Ele foi avisado pelo carteiro. Essa é a frase da voz passiva. Se eu quisesse colocar essa frase na voz ativa, como ficaria? Ele... peraí, deixa eu virar aqui. Foi avisado pelo carteiro. Essa frase está na voz passiva. O sujeito, ele está sofrendo a ação de ser avisado. Certo? Agora, se fosse para ser na voz ativa, era trocar. O que vem no final vai para frente. Ó. O carteiro avisou
ele avisou Joaquim. Então, Joaquim foi avisado pelo carteiro, certo? É a voz ativa, o carteiro avisou Joaquim. A voz passiva, ele foi avisado pelo carteiro. Agora, vamos lá. Uma voz reflexiva, qual seria aqui desse texto? Voz reflexiva. Quando já não tinha mais força para dar nenhum passo, ele coçou-se, coçou a ele mesmo, né? Ele machucou-se, né? Machucou-se, quer dizer, ele machucou ele mesmo, certo? Então, voz ativa, sujeito realiza ação, passiva, sujeito sofre ação, reflexiva, sujeito sofre e pratica ação ao mesmo tempo. Ficou claro isso para vocês? Peguem aí a atividade que eu passei para casa de vocês, para eu corrigir uma das questões. Deixa eu abrir aqui. Vou corrigir todas não, tá? Agora, na aula ao vivo é que a gente faz a nossa correção, lembra? Vamos lá, primeira. Peguem a primeira questão. Tinha assim: identifique as vozes verbais das orações seguintes utilizando o seguinte código: A, voz ativa; P, voz passiva; R, voz reflexiva. Amarrei-me à árvore. Ativa, passiva ou reflexiva? Reflexiva. Eu amarrei a mim mesma. O boi derrubou a cerca. Ativa, passiva ou reflexiva? Sujeito, o boi. Ele realiza a ação de derrubar. Então, ativa. A oficina do Jeep foi adiada pela professora. Ah, sim. A oficina do Jeep foi adiada pela professora. Então, o sujeito está sofrendo a ação de ser adiado. Então, sujeito paciente, voz passiva. Então, primeira, reflexiva. Segunda, ativa. Terceira, passiva. Quarta, vários animais foram mortos pela poluição. Passiva. Quinta, Marina vestiu-se rapidamente. Ela vestiu ela mesma. Reflexiva. Sexta, 2 assaltantes levaram celulares e dinheiros dos estudantes. Voz ativa, né? Sétima, meu pai trancou todos os quartos. Voz? Isso, sétimo B ativa. Oitava, o menino se feriu com a faca. Feriu a ele mesmo. Reflexiva. Nona, os brindes serão comprados pelo time. Os brindes serão comprados, sofrerão a ação de serem comprados. Então, voz passiva. E a última, assinei o documento de compra e venda do apartamento, voz ativa. Entenderam? Ok? Então, os outros a gente corrige na nossa aula online ao vivo, que nós teremos. E vou passar para vocês uma outra atividade, respondam, tá? E mandem para mim até sexta-feira. Teremos aula de redação também, que vou passar aí para vocês, tá? Um cheiro, bye, bye.